Bom, boa noite, pessoal. Ah, Hoje vamos fazer um debate sobre o seguinte tema: impactos da epidemia do Covid-19 sobre o micro e pequeno empresário. Como todos nós já sabemos, estamos passando por uma crise de saúde a nível mundial, né? Todos nós conhecemos e estamos vivendo à mercê, né, do fator quarentena. Então, diante dessa situação, em todo o território nacional se encontram diversos micro e pequenos empresários que buscam contornar essa situação de crise e gerar alguma fonte de renda e lucro, ou pelo menos quitar suas dívidas. Então, nosso objetivo hoje é propor um debate, discutir um pouco sobre esse assunto e, primeiramente, vamos falar sobre os principais aspectos, né? Os principais impactos relatados pelos empreendedores. Quem vai discorrer sobre esse assunto é o nosso amigo Antônio. Principais impactos relatados pelos empreendedores: diminuição considerável na margem do lucro provocada por diversos fatores. As pequenas empresas tendem a ser as mais prejudicadas com as medidas de segurança contra os vírus. Isolamento e a quarentena, interferência no volume de vendas, afeta diretamente a estrutura do negócio, tendo em vista que nem toda empresa pode aderir ao sistema de home office. Perda de estoques, avarias nos estoques, produtos perdendo a validade e, consequentemente, aumento de dívidas com fornecedores, corte de funcionários, corte de gastos e gastos com materiais de higiene pessoal e alguns depoimentos. Bom, como nosso amigo já falou, sobre os depoimentos, eu deixo nas mãos aí do nosso amigo Cléo, que vai discorrer sobre o assunto. Nós escolhemos alguns depoimentos da Natália Arcuri, que é uma especialista em finanças. Ela tem um canal no YouTube chamado Me Poupe, que tem atualmente mais de 5 milhões de inscritos. E ela fez uma enquete com alguns internautas para saber como eles estão passando essa pandemia e como elas estão levando a vida financeira. Temos o exemplo de algumas pessoas que deram seu relato, como, por exemplo, a Camila Sayonara, de Mato Grosso do Sul, onde ela relata que é estudante e perdeu o estágio por conta da crise do coronavírus e quer saber como é que ela faz para obter renda nesse momento de pandemia. E o outro entrevistada é a Mariana Santos, de Minas Gerais, que é mãe, ficou desempregada, e ela quer saber se é possível ter um negócio virtual para ela gerar renda enquanto ela cuida dos afazeres domésticos e cuida dos filhos. Tem outro depoimento do Davi Azaf, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é varejista e quer saber a respeito de como ele vai honrar com os contratos com os fornecedores nessa crise, nessa pandemia, e como ele vai resolver essa situação. E o quarto e último depoimento é da Camila Souza, de São Paulo, que é cabeleireira, e ela está com as portas fechadas, mesmo seu estabelecimento fica na sua própria residência. Ela quer saber como vai contornar essa situação. A, o direito, mais especificamente o direito empresarial e a economia, ele visa resolver essas situações, no mínimo atípica, que é a crise do coronavírus, e mostrar algumas soluções para esses problemas. Bom, Cléo, diante desses questionamentos e desses impactos, nada mais justo do que mostrarmos, né, alguma, algumas das formas de contornar essa situação de pandemia, né? Primeiramente, eu queria destacar aqui que uma das medidas mais eficazes em contornar essa situação é a busca, né, por créditos para a quitação de dívidas. Em síntese, nada mais é do que buscar crédito para quitar seus afazeres, quitar seus fornecedores, pagar seus funcionários e assim sair dessa instabilidade e tentar ser o mais estável possível em seu negócio. Vale ressaltar que o microempresário e o pequeno empresário eles têm uma renda máxima, uma renda bruta anual já estipulada. Então, o fato de estar com pouco lucro, com uma pouca margem de lucro, dificulta essa renda bruta mensal e, consequentemente, dificulta o pagamento
dados e eu percebi que o Banco do Brasil, né, é um dos pilares aí, dos principais bancos que tem ativado, né, para essa questão, exceção de crédito, né? Ele está oferecendo e em decorrer do tempo tem oferecido quase mais de 30 bilhões, né? 30 bilhões de investimentos para empresas, né, que se encontram em dificuldades financeiras. Esse mesmo banco ele já tem destinado quase ou mais de 5 bilhões também para a área agrícola, para o crédito agrícola, que são aqueles empresários do ramo agrícola que precisam pagar seus funcionários, seus fornecedores, toda aquela sua mão de obra. Além disso, a Caixa, né, a Caixa, ela também tem contribuído muito com quase com 100 bilhões, né, 100 bilhões de investimentos justamente para abranger, para apalpar esses empreendedores e também proporcionar linha de crédito pessoal. Vale ressaltar que existem diversos MEI, né, que são os microempreendedores individuais. Então, eles necessitam também dessa linha de crédito para quitar suas dívidas e fazer outros fatores. Bom, a segunda forma de contornar essa situação são as medidas administrativas que eu deixo aí nas mãos do nosso amigo Luiz Felipe. Bom, pessoal, como já apresentado pelo Daniel, sou o Felipe, eu trago para vocês aqui algumas medidas administrativas internas que devemos tomar para tentar sair aí dessa crise econômica que a gente está mergulhando devido à crise da saúde. Trouxemos aqui um rol aqui bem exemplificativo de 10 medidas internas, mas eu quero centrar as nossas atenções aqui em duas, cujas essas medidas funcionaram comigo, está sendo muito útil para o meu negócio. Que eu destaco aqui a adoção do delivery, do sistema de vendas, adotando a entrega, e também utilizando as redes sociais como meio de marketing mais eficiente. Quando adotamos o delivery, bem no começo da pandemia, sofremos um impacto muito forte com o fechamento do comércio, e passamos a investir mais ainda no delivery. Imediatamente tivemos um retorno, as nossas vendas elas chegaram a triplicar, tivemos uma receita, uma demanda muito maior, a partir do momento que investimos mais e centramos as nossas atenções no delivery. Só que ele sozinho também não foi tão útil. Nós associamos com o marketing nas redes sociais, porque as pessoas elas estão confinadas, estão cumprindo certinho o seu distanciamento social, estão dentro de casa, estão cumprindo aí a hashtag Fica em Casa, e ao fazer isso, essas pessoas elas tendem a usar muito mais a internet, porque a internet hoje é de acesso fácil para muitos, e dos acessos à internet mais recorrente no dia a dia é o acesso à rede social. Tendo em vista isso, investimos bastante no marketing nas redes sociais, porque sabemos que a todo momento, nós presumimos que a todo momento as pessoas estão conectadas às redes sociais, e esse foi um meio que nós buscamos de alavancar o marketing, e fazendo isso, proporcionando um alcance a essas pessoas que estão confinadas, nós conseguimos levar para elas nossas promoções, as nossas queimas de estoque, as nossas promoções, as nossas baixas nos preços, levamos para ela, também associado essa estratégia de marketing com a adoção do delivery, foi o responsável por alavancar as nossas vendas nessa pandemia, e é o que está nos segurando. Eu acredito que funcionou para mim, e pode também ser uma medida administrativa interna que nós devemos tomar, que vai funcionar também para muitos e muitos ramos. O empresário também possui várias dúvidas no ramo jurídico. E para falar um pouco sobre essas dúvidas, eu convido a minha amiga Mila. Bem, Daniel, essas dúvidas jurídicas buscam sanar futuros processos de cobrança, falência ou até mesmo trabalhistas. Primeiramente, destacamos os impostos, que é cabível a flexibilização de contratos e impostos em virtude de força maior, claro. Mas também o Comitê Simples de Gestor Nacional deu uma ajuda. Segundo uma resolução, que é a 154/2020, foi prorrogado o pagamento dos impostos de empresas tributadas pelo Simples Nacional.
e tributos municipais, como ISS, ICMS, e até o recolhimento do FGTS foi suspenso durante o período da pandemia. O segundo ponto que a gente destaca é a renegociação de dívidas, que segue os trâmites da Lei 8.666 em seu artigo 65. Essa lei versa que os contratos dirigidos por essa lei poderão ser alterados por acordo das partes ou unilateralmente, evitando assim futuros processos de cobrança. E obrigações nessa pandemia? Bem, não temos ainda uma lei que rege essas obrigações, mas é recomendado que o microempreendedor invista em materiais de higiene, precauções laborais, testes, se possível. E temos aqui também o item 4, que é o home office, que é cabível tranquilamente nas ideias da CLT, e a CLT, inclusive, denomina como teletrabalho em seu artigo 75. E recomenda que tenha anuência também do empregado e que a empresa promova as condições necessárias para que o empregado possa trabalhar em casa. E o item 5, que é a suspensão, só por ordem do poder público, como é exemplo do lockdown, que é onde o governo promove medidas a fim de aplacar a crise para o micro e pequeno empresário. Isso mesmo, e dando continuidade, vamos pedir algumas sugestões aí do mestre em economia, né, e especialista do Sebrae, nosso amigo Marcelo Ericeira. Ele vai nos dar algumas sugestões aí sobre essa situação difícil aí da pandemia. Vamos lá. Então, o que o Sebrae orienta que os micro e pequenos empreendedores, micro e pequenos empresários façam neste período de pandemia, nesse período de crise? A orientação do Sebrae, ela tem se pautado em 5 grandes eixos. O primeiro, comece com vendas online. Essas vendas, elas hoje estão acontecendo por diversos canais, sites, WhatsApp e outros meios virtuais, digitais, que possam permitir o acesso a compras dos consumidores, não é isso? Os consumidores estão presos em casa, não estão podendo acessar shoppings e outros centros comerciais e precisam continuar consumindo alguns produtos, então eles estão acessando essas compras, acessando esses produtos através de diversos meios, então é um dos canais hoje que permitem a continuidade dessas vendas para os micro e pequenos empresários. Um segundo tópico, é um tópico muito importante para o micro e pequeno empresário nesse momento de crise, que é a negociação de despesas. Essas despesas elas se concentram em 3 grandes eixos: as despesas com os fornecedores, despesas com o governo, que são os tributos, e as despesas com seus empregados. Então, o governo ele já tem feito algumas medidas, tem editado algumas medidas provisórias, entre elas a medida provisória 927, que fala de questões trabalhistas, a medida provisória 944, que fala de crédito, e outras normativas que estão garantindo um ambiente mais favorável para o empresário nesse momento de crise. A negociação com o empregado já está sendo regida aí por essa MP, permitindo que o empregado fique em trabalho home office, em outras situações. E a negociação com seus fornecedores pode ser através do pedido de prorrogação de pagamentos e outros meios, de forma que possa manter o equilíbrio, pelo menos permitir que, de alguma forma, a empresa continue com suas operações nesse período. E uma medida muito importante para esse período de crise é a seguinte: que a empresa ela não possa contrair dívidas desnecessárias nesse período, apenas dívidas que sejam imprescindíveis para o seu funcionamento, imprescindíveis para a sua continuidade nesse momento. Não fazer dívidas que são desnecessárias, até porque esse período de pandemia ele não tem uma data certa para acabar, então não se sabe até quando vai. No terceiro tópico, promoções e queima de estoques. O empresário deve ser muito criativo nesse momento e oferecer os seus produtos através de promoções, diminuição de preço, até porque tem estoques que são perecíveis e outras situações.
e também para continuar tendo o seu fluxo de caixa, mantendo o seu fluxo de caixa. Aí ele vai promover promoções, diminuição do valor, para garantir a rotatividade do seu caixa. No quarto tópico, buscar orientações profissionais. Aqui o Sebrae é uma grande entidade que continua apoiando os microempresários nesse momento de crise. E dispõe de consultorias, orientações para acesso a crédito, orientações com especialistas sobre questões financeiras e outras dúvidas que possam surgir nesse momento muito complicado para o empresário, que ele precisa de grandes orientações para a tomada de decisão. E no quinto eixo é manter o equilíbrio. O empresário ele deve manter o equilíbrio como profissional, o equilíbrio emocional, e não tomar medidas drásticas com seus funcionários, permitir a flexibilização para os seus funcionários de forma que não os exponha a riscos de contaminação do coronavírus, e outras medidas também que possam demonstrar que ele é um líder, que ele está enfrentando da melhor forma essa pandemia, até porque isso um dia vai acabar e esse equilíbrio vai permitir que ele passe por essa crise e lá na frente continue com o seu negócio ativo, voltando à normalidade, como de fato deve ser. E é essa a nossa contribuição. Isso aí, Marcelo. Isso aí, Marcelo. Nós agradecemos aí e isso é tudo, pessoal. O nosso debate foi falar sobre a pandemia e espero ter ajudado com essas sugestões, né, de contornar essa situação difícil.